Salmo 91. Eu sempre falo alguma coisa, como no domingo passado nós pregamos o Salmo 46, e uma experiência que eu tive com Deus na madrugada, né? De ontem para hoje eu tive a mesma experiência. Eu queria que Deus não encerrasse esse período de experiência, porque eu fico preocupado buscando do Senhor uma mensagem. E eu, quando levantei para orar, Deus agora está me fazendo cantar. Aí eu sei que Deus está falando sobre a mensagem. Salmo 46, nós cantávamos domingo, fui socorrido pela bispa, né? Ao rio, ao rio, ao rio, cuja cidade de Deus vai se alegrar. Deus está no meio dela, não se pode abalar. Mas o pastor ensina, não, foi não, eu não entendi. Eu era garoto e já cantava esse hino, irmãos. Só Nete para me ajudar no domingo. Vocês viram, Nete? E hoje, em razão do Salmo 91, Deus me deu também, eu dobrei o joelho para orar e comecei a cantar esse hino. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi o Senhor, direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Viu quando você feliz só no finalzinho? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ficar de pé. A sombra do Senhor onipotente descansará. Direi o Senhor, direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Mas direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Dê a mão ao seu irmão. Pode cruzar aí o corredor. Cruza o corredor. Calabachori andevaias. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos debaixo da Tua sombra, estamos guardados no Teu esconderijo, estamos debaixo da Tua promessa e da Tua palavra, que por mais uma vez será endereçada a cada coração. Que entre as nossas mãos estejam as Tuas mãos, Senhor. Nesta quarta de guerra, envia aqui neste lugar os Teus exércitos de anjos, miríades e miríades de anjos, anjos com espada desembanhada de fogo, a guerrear, acampar, libertar a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos parentes, que haja uma noite de revelação como nunca houve neste lugar, pois Tu és o Senhor deste culto.
e Tu és o Senhor da guerra, pois aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra da Tua palavra descansará. Tira todo o agito, tira toda a turbulência, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, opressão, malignidade, perversidade, tudo que pode convergir contra a vida do Teu povo, pois a Tua palavra diz que a maldição sem causa não encontrará repouso. Nós queremos cancelar toda e qualquer ação e intenção do mundo espiritual contra nós, pois estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, podemos descansar. Descansaremos na promessa, faremos menção do milagre e marcharemos em direção à cidade santa, pois aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Cuida de nós, prepara o nosso coração para que seja uma terra arada, preparada, habilitada para receber a Tua boa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Não dá vontade nem de parar, né, irmãos? Vocês acharam o Salmo 91? Podem sentar. Nosso tema, Gabi, vai ser desfazendo as armadilhas das guerras. Diz o texto: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente você o amou, também Ele te livrará. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-me-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus possa nos usar para tanto me dando sabedoria, graça e unção em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Eu creio, irmãos, na palavra revelada. Eu estava no seminário com meus 23 anos, quando eu fiz o seminário. Eu me lembro de um pastor que contou uma experiência. Ele foi pregar num congresso fora do estado do Rio de Janeiro. E lá chegando, Deus lhe deu um verso e ele pregou sobre aquele versículo. E foi um mover grande na igreja. Ele ficou alegre porque a igreja foi envolvida, houve um avivamento enorme. Então ele foi convidado para pregar 3 dias consecutivos. De sexta para sábado ele ficou alegre, orou de madrugada: Deus, qual é a mensagem de amanhã sábado? Você disse: você vai pregar no mesmo verso. Aí ele pregou no mesmo verso uma outra mensagem, e a igreja de novo foi avivada, o poder de Deus. Ele falou: bom, agora eu vou pregar amanhã, de madrugada, de sábado para domingo, Senhor, qual é a mensagem? Você vai pregar no mesmo verso.
E foi um avivamento. Sabe por quê, irmãos? A literatura, o texto lido pode ser um, mas a revelação, ela pode ser um rio. Você entende o que eu digo? Eu já preguei essa palavra, mas Deus me deu um novo olhar e eu queria pregar sobre esse olhar, que é exatamente o tema. Você pode recitar o tema comigo? Desfazendo as armadilhas da guerra. Todos nós sabemos que quando nós falamos de guerra, entende-se que em guerra existe inimigos. Normalmente numa guerra, a travessura, a armadilha, a emboscada, falta de lealdade. Não existe lealdade na guerra, né? Não existe fidelização na guerra, exceto sobre aqueles que fazem parte do mesmo exército. Vai ter que fidelizar, né? Convergir para o mesmo ponto as motivações. Mas quando falamos de guerra, nós falamos de armadilhas. E nesta madrugada eu levantei para orar e Deus me levou a fazer uma oração de guerra. Eu acho que eu nunca orei tanto, eu digo pelo tempo que eu ajoelhei e o tempo que eu me levantei, porque passaram-se algumas horas, porque Deus me levou. E quando eu comecei a cantar, Deus encheu meu coração para eu pregar essa palavra, porque a igreja, por ser amiga de Deus, por estar guerreando uma guerra legítima, diga comigo, a minha guerra, ela é legítima, porque eu estou guerreando contra o inimigo que fez guerra contra mim. Então a minha guerra é legítima. É legítima porque você está guerreando em nome de Jesus. Porque Davi venceu a sua guerra contra Golias. O problema não estava na habilidade de Golias, por ser um guerreiro habilitado, de ter toda a sua armadura, espada. O problema é que Golias estava guerreando uma guerra ilegítima. Por quê? Porque ele afrontou o Deus de Israel. Davi, um garotinho, um garoto novo, né? Em função da probabilidade de enfrentamento, era improvável Davi vencer. Mas quando a guerra é legítima, não importa o tamanho do Golias, e você está guerreando uma guerra legítima, porque você está guerreando em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Diga comigo, a minha guerra é legítima. Então, veja bem, no campo de batalha nós encontramos o inimigo fazendo emboscada, as armadilhas. É como se nós estivéssemos andando num campo minado. E a pergunta é: aonde eu vou colocar o meu pé e Deus vai me livrar para que eu não coloque o meu pé sobre uma mina, para que eu não sofra o dano da explosão em razão de estar num terreno minado? O primeiro segredo significa exatamente você andar atrás ou botar o seu pé aonde aquela pessoa que está habilitada na guerra, que já andou pelos lugares da guerra, que conhece toda a estratégia de guerra, a gente precisa colocar o pé aonde ele tira o seu pé, aí a gente coloca o nosso. Eu me refiro a Jesus. Quando a gente está no campo minado, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar o nosso pé quando Jesus tirar o pé dele. Está atrás de Jesus, está na direção de Jesus. Acreditar que Jesus é perito, expert em estratégia de guerra. Diga, você tem um Deus que conhece tudo de guerra. Então, a gente, para ser livre das armadilhas, a gente precisa estar atrás de Jesus, nunca na frente, sempre atrás de Jesus, porque Ele conhece todas as armadilhas. Vocês estão aí? Armadilhas, problema dentro de casa que você não sabe por que aquilo surgiu, uma discussão com a sua esposa, com o seu marido, com o filho, um problema na empresa, uma ligação, né? É nítido e notório quando você vai reclamar com alguma operadora que você está chateado, que você se viu vítima de um desdenho, vítima de uma falta de assistência que você, enquanto cliente, deveria ter. Você vai ligar, pode entender, irmãos, que quando o atendente pega e você
começa a viver aquele massacre, né? Aquele massacre mental, e você entende que o mundo espiritual está querendo tirar a tua paz, a tua alegria. Às vezes você está ligando só para poder fazer uma reclamação que é comum a todos nós fazer. Às vezes é uma operadora, às vezes é um atendente. Eu me lembro que um dia eu levei Marine, ela tinha que ir para um congresso lá no DT, ela veio aqui, teve uma programação no Rio, e eu, quando fui levar Marine, a gente passou por uma blitz e demorou um pouco. Quando nós chegamos lá, é como se tivesse extraído o tempo tinha acabado. E quando nós chegamos, era nítido e notório que o atendente, ele, de alguma forma, ele tornou aquele atendimento pessoal. Havia uma ação espiritual. E a gente, com muita calma, disse: eu quero falar com o teu supervisor. Sabe por quê? Porque ela precisa chegar lá. Veio o supervisor, dentro de uma nova esfera. A gente agora estava orando, porque sabia que o diabo tinha se posicionado, se armado uma armadilha para a gente cair naquela armadilha. Aí a gente, naquele tempo que ele foi chamar o supervisor, a gente ficou em oração. Quando chegou o supervisor: não, o avião ainda está com a porta aberta, pode liberar a menina. Diga para o seu irmão: você não tem ideia de como o mundo espiritual conspira contra você, contra a sua casa, contra a sua paz, contra a sua motivação, contra a tua saúde, contra o teu casamento, contra a tua família, contra as tuas finanças. São armadilhas que estão espalhadas, mas nesta noite Deus vai nos dar autoridade para desfazer. Diga comigo: desfazer em nome de Jesus. Desfazer. E para que haja um desfazimento, tem que haver uma revelação. Eliseu, todas as vezes que o rei lá, filisteu, montava uma emboscada, Eliseu mandava dizer para o rei de Israel: não desça para o norte, porque tem homens lá, né? Que prepararam uma emboscada, homens lá escondidos na mata, e o rei obedecia. Quando nós falamos de estratégia de guerra, e Deus nos traz nesta noite para uma quarta de guerra, e dá um subtema denominado desfazendo as armadilhas da guerra, nós sabemos que o diabo, que é o inimigo da igreja, ele tem ódio da igreja. Por quê? Porque a igreja hoje, ela tem o privilégio de vivenciar aquilo que ele um dia perdeu. Diga assim, meu irmão: você tem um inimigo, porque hoje você tem aquilo que ele perdeu. Ele perdeu e não tem como restituir. Está decretado que ele não tem mais jeito. Mas para mim e você, para nós que cremos em Deus, nascerá o sol da justiça. Jesus vai trazer nas suas asas o escape, o milagre e o desfazimento de todo mal. São mentes, são intenções, são coisas que são armadas. Quantas vezes está saindo muito alto aí a voz, irmãos? Está tranquilo? Então está favorável. Então, deixa eu dizer, porque eu fico preocupado, porque às vezes o Clarinho, quando está muito alto, vai: poxa, não está bom. Eu também quero esse feedback aí. Eu vou te mostrar uma coisa que Deus me mostrou. Bota lá em Amós 3, do 3 ao 7. Põe lá. Bota ali, eu vou ler junto com a igreja. Olha o que diz: acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Para mirar o leão no bosque, sem que tenha presa? Fará ouvir a sua voz o leão novo no seu covil, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Então são interrogações. Eu quero chamar a atenção dessa aí, que diz assim: cairá a ave no laço em terra,
se não houver armadilha para ela, né? Porque às vezes o crente, ele desliza, ele erra o alvo, ele peca contra Deus, ele toma uma decisão não acertada, ele nem sabe que foi a vítima de uma armadilha. Você diz, eu não queria fazer isso, é uma armadilha. A gente precisa, todos os dias, quando sair de casa, ore e diz, Senhor, desfaz as armadilhas que o mundo espiritual preparou contra mim, me faz vencedor. Deus vai sair na tua frente. A Bíblia diz, eis que envia o meu anjo adiante de ti, preparando o seu caminho. E quando o anjo prepara o caminho, ele remove o quê? As armadilhas. Não tem um caminho preparado com armadilha. Quando Deus prepara o caminho, é sem armadilha. Amém? Então diz assim, levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito. Leia comigo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Diga comigo mais uma vez. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está no plural. Diga para o seu irmão, Deus vai te revelar aonde estão as armadilhas, Ele vai te dar autoridade para que haja um desfazimento de todas elas em nome de Jesus. Todos nós, a grande maioria tem filhos. Quem não tem filho já foi filho e sabe disso. A gente hoje não tem mais criança pequena, mas nós temos o Davi. E quando o Davi vai correndo, a gente vai correndo atrás dele, porque lá em casa tem umas mesas de ponta, a gente vai botando a cadeira assim nas pontas, ele sai na frente, a gente passa, ele vai botando a cadeira, cada das pontas. Imagine Deus fazendo isso com você, você andando na sua inocência e Deus tirando as armadilhas. Vai, meu filho, vem, preparando o seu caminho. Deus quer fazer isso comigo e com você, meu irmão. Amém? Você é filho do Senhor e Deus quer remover todas as armadilhas. Porém, Deus quer, antes de remover, Deus quer te revelar que Ele quer desfazer as armadilhas. Sabe por quê? Porque às vezes acontecem coisas a nosso favor que a gente não tem noção. E por nós não termos noções ou noção, o que a gente faz? A gente deixa de agradecer, sim ou não? Sabe por que Deus quer revelar para nós os livramentos? Porque todas as vezes que você tiver uma percepção de que Deus te deu um grande livramento, você tem toda a motivação para oferecer ações de graças. Pode botar lá mais uma vez, só nesse último verso de Amós. Então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Agora eu queria também botar um verso, onde está? Salmo, Jesus. Salmo 137, salvo engano, que eu esqueci de anotar, mas é 137. Põe aí para mim. Onde fala 124. Outro Salmo 124, eu quero ler para a igreja, Salmo 124. Leia comigo, 1, 2, 3 e já. Se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora diz Israel. Se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragado vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa. Para aí.
Diga assim: você é filho de Deus e você não é presa do diabo. E ele vai mais uma vez saber nesta noite que você não é presa, você é livre, filho do Senhor. O diabo quer te fazer presa, quer te conduzir, quer te oprimir, e você não é presa. O que é presa? Alguém dominado. Às vezes eu vejo aqueles filmes do mundo animal, eu fico com pena daquele animalzinho, coitadinho. Na sua inocência lá, o leão ia fazendo a emboscada. O tigre, vamos usar o tigre, que o leão, ele representa Jesus. Deixa o tigre. Aí ele vai assim dentro da mata, aí eu falo assim: corre, corre. Aí o menino, na inocência dele, se comendo uma matinho, e só assim. Eu digo: corre. Você não fica torcendo? Eu fico. Não sei se vocês já viram, está no YouTube, ou no Facebook e YouTube, um filhote de urso. Quem assistiu isso? Bastante gente. O tigre vem atrás dele, aí ele, quando olha, ele sai correndo. Aí o tigre está correndo atrás dele, ele está correndo pequenininho, né? Aí ele sobe numa árvore assim que caiu, estava ressecada. Aí ele vai para a ponta, aí o tigre vai atrás dele em cima da árvore. Aí ele vai para a ponta, tremendo de medo o ursinho, irmãos. Ele vai pra ponta, até que ele vai para a ponta quebra e ele cai dentro da água. Aí o que ele faz? Ele, com muita dificuldade, ele consegue subir em cima da árvore. Aí o tigre sai e cerca ele lá atrás, porque sabe que ele vai passar pela pedra. Quando ele... Assiste depois. Moral da história: quando ele se vê cercado e o tigre vai atrás dele, daqui a pouco ele vai ficando assim, daqui a pouco o tigre faz assim, ó. Eu falei: o que houve? Será que ele ficou em pé? Mas ele era tão pequenininho, era o pai dele atrás, a mãe. Desse tamanho, tigre, assim Jesus está atrás de você. Deixa o diabo se meter a besta. Aí eu chateado, aborrecido, enfrenta! Você se torna uma torcida, né? Porque é tanta falta assim, eu sei, faz parte da cadeia alimentar. Faz parte, né? Mas quando você assiste assim, você fica torcendo, você torce para o mais fraco, né? E a gente fica ali naquela torcida. Eu fiquei tão maravilhado, glória a Deus. Aí eu comecei a entender que o diabo, quando olha, ele precisa ver que há um anjo do Senhor. Aquele anjo que Daniel viu, o anjo que Daniel viu, ele tinha um pé no sol e o outro pé no mar. Ele era muito grande. Imagina esse anjo andando com você em Itaipuaçu. Meu irmão, pode entrar em casa a hora que você quiser. Pessoal, né? Diga para o seu irmão, abraça ele e diz assim: eu declaro que esse mesmo anjo que se apresentou a Daniel lá no Rio Amparo é o mesmo anjo que Deus vai dar ordem a seu respeito, pois dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará com a sua mão, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Aleluia! Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós estamos aqui. Você só está aqui porque o laço quebrou-se. Você só conseguiu chegar aqui porque Deus te livrou da armadilha do dia 9. E você veio nesta noite guerrear, porque muitas armadilhas foram feitas para você não chegar nesse ponto, mas de todas elas Deus te livrou. Bendiga o Senhor nesta noite. Aleluia! Meu irmão, quando eu comecei a cantar esse hino de madrugada, eu recebi a revelação. Deus para mim assim: a sua oração vai ser de guerra.
Oração de guerra. Oração de guerra. Quer ver? Quando Deus te dá uma música assim, ó: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu achei a vida eterna com Deus. Quando Deus te der essa música, não é para guerra não, tá, irmãos? É calmo, sereno e tranquilo. Senhor, muito obrigado. Tu és fiel. O Senhor está refrigerando a minha alma, está me guiando. Na música, Deus te dá a direção de que tipo de oração você tem que fazer. Vocês estão aí, estão entendendo o que eu digo? Porque Deus quer revelar a você a oração que você vai orar. Diga ao seu irmão: até a oração que você vai orar, Deus quer te dar essa oração. Você entende porque você veio aqui hoje? Deus quer te dar a oração que você vai orar. Às vezes a gente diz assim: eu vou orar a Deus. Ele que tem oração para nós. Ora isso, eu não vou fazer isso enquanto eu não te revelar o livramento que eu quero trazer sobre a tua vida. E Deus faz assim. A gente vai continuar na quarta, casa da nossa alma. Queria que você ficasse de pé. Se você perguntar assim: essa música última que eu sou cantor é nova? Também é antiguíssima. Antiguíssima. Essa música é a música da noite tranquila, que você está assim, você está nas nuvens. Senhor, muito obrigado. O domingo foi a escola dominical, foi uma bênção. Depois eu visitei 3 pessoas, teve um que se converteu. À noite as pessoas vieram à frente. Irmãos, no domingo, deixa eu contar um testemunho. No domingo, depois que eu preguei, eu estava aqui e a Nessa estava fazendo uma pena. Eu falei: Jesus, me dá pelo menos uma alma, pelo menos uma, Jesus, pelo menos uma. Aí a Nessa acabou de orar, as pessoas, ficou um casal aqui. Aí o casal veio conversar comigo, eu comecei a falar de Jesus. E eu falei para ele sobre a importância dele se converter. E a namorada dele disse assim: eu quero aceitar Jesus, pastor. Aí eu comecei a falar com ele, né? Eu falei, ele era novo assim, eu falei para ele, também da idade dele, contei ali o testemunho rápido. Aí veio a bispa chegou e disse: olha, você tem que aceitar Jesus por causa disso. Ela disse: eu já disse o pastor que eu quero. Aí ele disse: eu quero também. Os dois aceitaram Jesus. Sabe por quê? Aí nesse domingo, irmãos, eu cheguei em casa flutuando. Senhor, que domingo abençoado. Desde a manhã da escola dominical até a noite. Então nesse domingo eu cantei calmo, sereno e tranquilo. Mas você pode cantar calmo, sereno e tranquilo hoje, e amanhã você cantar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está dizendo assim, ó: se prepara para a guerra. A sombra do Senhor onipotente descansará. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Marchei do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Eu queria que os pastores pudessem ungir as mãos. Aqui, por favor, venham os pastores. A igreja vai vir olhar a sua